Bom, vamos voltando. Então agora voltando com a música Ela Partiu, ainda do Tim Maia, já que a gente está ouvindo Tim Maia, né? Essa música também ela ficou bastante conhecida com o rap lá dos Racionais MCs, né? Um Homem na Estrada. Não sei se vocês curtem Racionais. Isso era da época que eu era moleque, quando eu tava no ginásio, a gente escutava Racionais MCs e essa música aí, agora eu não lembro se essa música era dessa época, né? Eu lembro que nessa época tinha um fim de semana no parque, acho que o Homem na Estrada é dessa época também. Enfim, fazia um sucesso ali entre a galera. Muito bom também, Racionais MCs é muito bom mesmo. Eu acho bem bacana. Mas vamos lá. Agora, nessa parte aqui da aula, deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Nessa parte da aula, eu vou falar da inserção, tá? Vamos voltar para a visualização ali, ó. Então, eu tenho a minha árvore B aqui. Vamos fazer umas inserções aqui, depois a gente vai ver o código, né? É o pseudocódigo, né? Tem uma pequena modificação, tá, pessoal? O código, o jeito que eu tinha mostrado para vocês na aula passada, ele é ligeiramente diferente do que eu vou mostrar agora, tá? Para você fazer a simulação do jeito que eu vou mostrar agora, tem que apertar isso aqui, ó, Preemptive Split, tá? Isso só dá para fazer quando o grau for par. Eu não vou apertar aqui, senão ele vai sumir com a minha árvore, tá? Mas se você colocar o Max Degree aqui, qualquer Max Degree 3, aí ele desabilita aqui esse checkbox, tá? Então, ou seja, para você usar o simulador, coloca um Max Degree Par e aí você coloca o Preemptive Split, tá bom? Eu não usei isso na aula passada porque eu não sabia. Vocês lembram que eu até falei para vocês, o simulador ele tá um pouquinho diferente de que como tá lá no Cormen e tal. Mas depois eu vi que tinha essa opção aqui, ó. Aí com essa opção ele fica igual o que tá no Cormen, tá bom? E aí como hoje eu vou mostrar o pseudocódigo do livro lá do Cormen, então eu vou simular agora desse jeito aqui, tá bom? Então, ó, max degree igual a 4 significa que a capacidade máxima de um nó é 3, tá? É porque lembra que na árvore B, vamos relembrar lá, todos os nós, exceto a raiz, eles têm, a gente vai trabalhar com T lá, né? Então, assim, a capacidade máxima é 2T menos 1, né? E a capacidade mínima é T menos 1, tá? Então, todos os nós da árvore, exceto a raiz, tem pelo menos T menos 1 nós, tá? Desculpa, T menos 1 chaves, tá bom? Então ele tem uma quantidade mínima de chaves que cada nó tem que ter. Essa quantidade é T menos 1. Exceto a raiz. A raiz ela pode ter menos do que isso. Depois, outra coisa. Todas as folhas estão no mesmo nível, tá? Então a árvore ele é toda balanceadinha mesmo, tá? Então as folhas estão todas no mesmo nível. Outra propriedade. Se um nó ele tem M chaves, então ele vai ter M mais um filhos, tá? Então, é, então aqui, por exemplo, tem uma chave e dois filhos. Aqui, duas chaves e três filhos. É claro que a gente não está incluindo as folhas aqui, né? Porque folha não tem filho, certo? Então os nós internos aí, que tem M chaves, eles têm M mais um filhos, certo? Acho que eram essas as propriedades. Espero não ter esquecido nenhuma. Qualquer coisa vocês voltam lá na aula passada para lembrar as propriedades.
Acho que a outra propriedade era aquela coisa dos nós, as chaves estarem ordenadas, né, dentro dos nós, tá? Então aqui você vê, ó, 150, depois 170, né? Então eles estão sempre em ordem crescente, tá? Aí a outra propriedade, né, era que tem a ver com a, digamos, generalização da árvore binária de busca, né? Então, por exemplo, o 160, por ele ser filho direito do 150 e filho esquerdo do 170, ele tem que ser maior do que 150, menor do que 170, tá bom? Eu estou falando maior, menor, assumindo que a gente não vai inserir chave repetida, tá? Por isso que eu não estou falando maior igual para um lado, sei lá, menor igual para o outro. Tá bom? Então, as chaves que estão aqui, filhas para cá, ó, elas têm que ser todas maiores do que 150, menores do que 170 e assim por diante. As que estão à esquerda do 150 tem que ser menor do que o 150, e por aí vai, tá bom? Beleza, acho que agora acho que falei todas as propriedades aí, né? Aí, ó, então quando a gente fala max degree igual a 4, a gente está dizendo que um nó ele pode ter no máximo 3 filhos, tá bom? Ou, desculpa, 3 chaves, porque aí ele tendo 3 chaves ele vai ter 4 filhos, tá bom? Se ele não for folha, né? Tá bom? Beleza. Agora, é, vamos ver aqui qual que é a diferença lá do que a gente vai fazer hoje para a aula passada. Então eu estou inserindo 200, né? Então ele foi indo aqui, ó, maior, 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 chegou na folha e inseriu 200. Beleza. Agora, ele chegou na capacidade máxima dele aqui, o nó, tá? 3, né? Do jeito que a gente tinha, a versão que a gente tinha feito na aula passada, o que queria fazer? Se eu fosse inserir, por exemplo, 210, né? Ele ia chegar nessa folha, aí ele ia inserir o 210 na folha, então ele ia colocar o 210 na posição dele aqui correta, que seria por último aqui, né? E aí depois ele ia subir o cara da mediana, e aí ele ia fazer o split, né, no nó, ia subir a mediana, e aí depois ele ia inserir o 210 aqui no lugar onde ele teria que inserir mesmo, né? Só que agora, esse split preemptivo, o que que ele faz? Ele primeiro, ele olha para o nó e fala, esse nó já está cheio, então eu não vou inserir nada nele, eu já vou fazer o split nele. Aí depois que ele fizer o split, é que ele vai inserir, tá? E aqui, aí isso vai gerar um negócio aqui que vocês vão simular aqui, que vocês vão perceber aqui o que que vai acontecer aqui, ó. Então 210, eu vou inserir, ó. Então ele vai fazer o split primeiro aqui, ó, fez o split, aí sim ele vai inserir o 210. Aí o que que aconteceu agora, ó? Esse nó aqui ficou cheio, né? Só que ele não vai fazer aquele split em cascata para cima, né? Lembra que na aula passada a gente estava fazendo assim, né? O nó ficava cheio, a folha, né, ficava cheia, aí fazia o split e inseria um cara aqui em cima. Só que essa inserção em cima, se ela estourar o nó, vamos dizer assim, ela gerava um novo split. Aí inseria em cima. Aí se estourasse o nó de cima, ela ia gerar um novo split, porque ela ia estourar o nó de cima. Do jeito que está aqui agora, isso não vai acontecer, tá? Por quê? Porque ele nunca vai ter esse problema de estourar o nó de cima. Porque ele já vai estourar o nó descendo. Ó. A hora que ele estiver descendo, ele vai olhar para esse nó e vai falar, esse nó tá cheio. Né? Se inserisse mais alguém aqui, ele ia estourar, mas então ele não vai deixar estourar, ele vai falar, esse nó aqui já está cheio. Aí ele já faz o split antes, por isso que ele se chama split preemptivo. Tá? Então, agora eu vou inserir o 220, o que, que ele vai fazer? Né? Ele não vai inserir o 220 na folha e ficar por isso mesmo. E a hora que ele passar por aqui, que ele vê que esse nó está cheio, ele já vai fazer o split desse nó. Tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. 220. Ele olhou aqui e falou, já está cheio, já vou fazer o split. Aí depois que ele fez o split, aí ele continua, né? Ele fala, 220 está para a direita do 170.
aí para a direita do 190, aí caiu aqui na folha e fez a inserção. Aí, ó, o nó ficou cheio já, tá? Se eu inserir mais alguém, ele estoura, né? Aí eu teria que fazer o split, mas ele não é isso que ele faz. Ele primeiro ele vai olhar para o nó, ele vai ver que tá cheio, aí ele faz o split antes de estourar o nó, tá bom? Então vamos inserir mais um pouco aqui. Eu vou inserir o 230. Então ele vai fazer primeiro o split, depois ele insere o 230, né? Fazer mais algumas aqui, ó, 240. Aí 250. Então ele vai fazer o split primeiro, depois ele insere o 250. Aí, ó, vê que ficou cheio esse nó daqui de cima. Então a próxima inserção que eu fizer que passar por esse nó, ele vai fazer o split aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se eu inserir o 185, né? O 185 ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Vai vir para a direita do 90, para a direita do 170, para a esquerda do 190, ele vai cair aqui, ó, né? Só que como ele vai passar por esse nó que está cheio, ele já vai fazer o split. Por quê? Porque se ele passar por esse nó que está cheio e não fizer o split, e aí ele chegar na folha, tiver que fazer o split, tiver que subir alguém, aí pode ser que esse nó estoure e ele vai ter que voltar para esse nó fazer o split, né? Aí, né? E aí a vantagem disso, pessoal, é que o quê? Na descida você já teve que ler o nó, e aí se você já tiver que fazer o split, você já faz, entendeu? Você não vai descer para depois subir, entendeu? Você já leu o nó e já regrava ele, caso você tenha que fazer isso, tá bom? É, no caso lá do braço da HD, então, porque assim, né, pessoal, a gente não tem um controle total da HD, tá? Então, assim, enquanto o teu programa está mexendo na HD, o sistema operacional pode dar prioridade para outro processo e mexer HD lá no outro processo. Isso a gente não tem controle. Mas vamos pensar que assim, só o nosso processo está lá na HD, tá? Só o nosso processo está usando HD. Aí, aí o que acontece? Você mexeu o braço para ler esse nó aqui, né? Aí, se você for gravar o nó, o braço ele vai estar parado, ele não vai, né, só porque você já leu, ele vai ficar dançando, ele vai ficar parado onde ele estava, certo? Esperando a próxima leitura. Se você na próxima leitura for ou escrita, né? Então, no caso, seria uma escrita, né? Porque você vai fazer split lá e tal. Então, se você vai reescrever ali naquela posição, o braço já está naquela posição. Entendeu? Então vale mais a pena você fazer esse split já logo na descida, já logo no momento que você lê o nó, você já reescreve ele, tá bom? Então essa que é a vantagem de fazer isso, tá? Mas assim, em termos de funcionamento da árvore B, tá? Isso é digamos, é uma escovação de bit, vamos dizer assim, né? Porque mas é importante, lógico. A gente quer, tipo, né? A gente viu aí que de fato a HD ela é um baita de um gargalo, né? Ela é muitas vezes mais lenta do que a memória RAM. Então, realmente, a gente tem que deixar o código bem esperto aí para evitar ao máximo perder tempo com essas coisas. Mas assim, para o aspecto do funcionamento da árvore B em si, não mudou muita coisa, né? Basicamente a ideia é a mesma, tá? A única diferença é que antes a gente fazia o split lá, né? Primeiro na folha e depois esse split ia subindo, poderia subir, né? Agora não, agora a gente faz o split já na descida. Então vamos inserir o 185 aqui para ver, ó. Ele vai splitar, vai splitar esse nó aqui. Então 185. Vai fazer o split aqui, depois ele insere o 185 no lugar dele. Aí ficou esse cara cheio aqui, ó. A próxima inserção que passar por aqui, ele vai fazer o split. Então, se eu fosse inserir o 125, 125, vai passar por aqui, vai fazer o split. Tá? E depois ele vê para que lado que ele tem que ir. Certo? Então, a única diferença desse split preemptivo é essa. Já na descida, ele já faz o split. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham sacado bem como funciona. Tá? Então dá uma brincada aqui com o simulador, vê se você entendeu mesmo como que ele está trabalhando. Tá?
Agora vamos olhar o pseudocódigo, né? Como fazer isso aí funcionar. Então eu peguei o pseudocódigo lá do Cormen, tá? Eu tirei a foto aqui do celular e tô colando aqui para vocês. Já que vocês não vão poder ir lá na biblioteca, e já que eu também não vou poder escrever na lousa, vou meter a foto aí do pseudocódigo. É, então vamos lá. Como que você vai criar, né, a árvore B? Então, essa função, agora eu vou chamar de função, né? Não estou mais no Java, vou chamar de função. Então, a função para criar a árvore, tá? Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai alocar um nó, vai dizer que ele é folha, né? Ele vai ser a raiz, mas ele é folha também naquele momento, né? Porque ele ainda não tem filho, né? Então, ele vai ser folha. Ele não tem ninguém, você não inseriu ninguém ainda, então você vai falar que lembra que o campo n do nó x é o número de chaves inseridas nesse nó x, né? E no Cormen ele usa essa notação aqui, né? N de x é como se fosse no Java fosse x.n, tá? Então o n do x, que é o quantas chaves foram inseridas no nó x, no começo é zero. Aí o disk write é para você gravar esse nó vazio aqui lá na HD. E aí aqui esse raiz de t igual a x, ele está assumindo que essa estrutura da raiz ela está na memória RAM, tá? Então ela tem um campo raiz aqui que aponta para esse nó lá no disco, né? Então a raiz é o x, beleza? É o nó x, é o próprio nó x na verdade. Então você gravou o nó x na HD, mas ele também está na memória, tá bom? Você não é obrigado a fazer isso lá no teu código, exatamente assim, tá? Que nem eu tinha comentado com vocês lá, de repente você pode fazer a leitura do nó raiz toda vez que você for precisar dela. Mas eu acho que era melhor, dado que agora vocês vão fazer mesmo uma árvore B mesmo, né, para evitar acesso ao disco e tal, era bom que você fizesse e deixasse a raiz na memória, tá bom? Beleza. E o T, eu devia ter falado aqui antes, né? O T é a estrutura que representa a árvore B, tá bom? Se você tiver no Java lá, vai ser um objeto, né? Então é uma classe. Então o T vai ser uma instância dessa classe que representa a árvore, tá bom? E aí ela vai ter esse campo aí, raiz, né? Para indicar quem que é o nó raiz da árvore. A busca, como que a busca é feita? Então o que que a busca recebe como parâmetro? X e K, tá? O X é o nó raiz da subárvore onde a busca será realizada. Então na primeira chamada o X é a raiz, né? Mas depois você vai ter chamadas recursivas aí, e ele vai ser sempre a raiz da subárvore onde você está buscando a chave K, tá? Então o K é a chave que você está buscando. Beleza, no começo aqui então i é igual a 1, no pseudocódigo os vetores são indexados a partir do 1, tá bom? Então lá no teu código Java, no teu código C, você vai começar do 0, não do 1, né? E aí você vai mudar, e aqui onde for menor ou igual, você vai pôr menor, né? Enfim, você imagino que você vai saber fazer isso tranquilamente. Aí então, ó, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, a gente tem que ver se essa chave ela tá nesse nó X, né? Então, o que que ele está fazendo? Ele está olhando cada número lá, cada chave, né, que está no nó, e se enquanto a chave que você está buscando ela for maior do que a chave que está lá na posição i, então ele vai dando um i mais mais, tá? Mas aí é claro que ele não pode estourar lá, né? Por isso que tem esse i menor ou igual a n de x, tá bom? Então enquanto o i ainda estiver dentro lá do vetor, assim, dentro da área do vetor em que tem chaves lá inseridas, né? Aí você vai indo, e aí, enquanto essa chave que você está buscando for maior, né? Aí você vai andando com o i. A hora que você parar, ou você parou porque você não encontrou a chave, né? Então você andou até o final, até o último elemento. Eu estou falando final porque assim, né, pessoal? Lembra que a gente aloca o vetor já do tamanho máximo lá de chaves que pode ter. Mas aí depois a gente vai inserindo as chaves, né? Então quando eu falar tamanho, o que eu estou falando na verdade desse n aqui,
tá? Que tem a ver com o número de chaves que está inserido lá, tá? Então, ou você foi até o final e não encontrou, né? A posição lá do. Não encontrou o K, né? Então você não encontrou, andou até o final. Ou então você pode ter parado porque você encontrou a chave em alguma posição, tá? Então, se você conseguiu parar antes de acabar o vetor e encontrou a chave, né? Então o K, que é igual a chave que está na posição I, então você vai devolver isso aqui, tá? Um parzinho aqui que é o X e o Y, tá bom? Ou seja, o ponteiro do nó e em qual posição do nó a chave está, tá bom? Então lá no código Java, pessoal, para mim, na verdade, isso nem é importante, tá? O que você vai devolver, porque o teste que vocês vão fazer lá é o teste de desempenho, tá? Então só tem que fazer a busca e você pode devolver só o X, tá? Na tua busca, não precisa devolver o Y, não tem problema, tá bom? Beleza. Agora, se não caiu aqui, é porque eu não encontrei, né? Então, ou eu andei até o final, ou seja, não encontrei o K lá, ou então ele parou antes do final, mas ele não parou porque era igual, ele parou porque a minha chave ela não é maior do que a chave que está lá, né? Então, sei lá, por exemplo, tinha lá 10, 20, 30. E aí você está buscando a chave 5, né? Então, a hora que ele chegar no 20, ele vai falar: minha chave não é maior do que 20. Mas eu, então, ou seja, eu tenho que procurar agora a esquerda do 20, certo? Para baixo na árvore, né? Então, ou seja, quando eu sair desse if aqui, ó, se eu não cair aqui nesse return, é porque eu estou nessa situação em que eu tenho que descer, né, na árvore. Aí eu vou ver, bom, mas se o x for folha, significa que eu não tenho mais para onde descer, né? Ou seja, o elemento não está na árvore. Aí eu devolvo nulo, tá? Agora, se não, aí sim eu tenho que descer, fazer a chamada recursiva no iésimo filho. Só que aqui, ó, do jeito que está sendo sugerido aqui no pseudocódigo, lembra que a gente estava assumindo que a raiz ela sempre está na memória RAM, tá? Então na primeira chamada, como o x é a raiz, então o x ele já está na memória RAM, tá? Então a função ela assume que esse nó x já está na memória RAM, tá? Então antes de você fazer a chamada recursiva com o iésimo filho aqui do x, você vai ter que jogar ele para a memória RAM. Tá? Então, por isso que ele tem o disk read aqui primeiro. Então, eu leio o iésimo filho do x e aí sim eu faço a chamada recursiva, tá? Buscando a chave k no iésimo filho do x. Beleza? Então, essa aqui é a busca, tá bom? Sem mistério, né? Acho que isso aqui vocês implementam com facilidade, aí eu espero, tá? Deixa eu dar um bico na minha água. Aqui eu coloquei as figuras que estão lá no Cormen. Nem sei se agora acho que eu fiz as simulações, eu acho que ficou bem claro. Mas vamos lá, nunca é demais, né? Vamos lá então. Então aqui, ó, para uma árvore com t igual a 3, então, e a capacidade máxima, então, vai ser 2 vezes 3 menos 1, vai ser 5, né? Então, nessa árvore inicial aqui, ó, esse nó aqui já está cheio, né? Ó, ele já está com 5. Então, a próxima vez que eu for fazer uma inserção, a hora que ele chegar nesse nó, antes dele tentar inserir alguma coisa nesse nó, ele vai fazer o split, né? Então vamos ver, mas eu acho que não, ele não vai fazer ainda, né? Porque ele vai inserir o B e o B não vai para cá. Então ele vai inserir o B, ó. Então para inserir o B, ó, o B ele vai vir à esquerda do H, né? E aí depois aqui dentro ele vai ficar depois do A antes do C, certo? Então apareceu aqui, ó, o B foi inserido aqui. Aí esse nó ficou cheio também, mas ele não vai fazer o split agora, certo? Ele vai fazer o split da próxima vez que ele for entrar aqui nesse nó. Agora o que, né? Então o que ele está à esquerda do P. Desculpa, eu estava
O que que aconteceu aqui? Ah, tá. É que ele já subiu aqui. Tá, então deixa eu olhar aqui para cima primeiro. Ó. Então, para eu inserir o Q, ó, o Q ele tá à direita do P e à esquerda do X, certo? Só que aí ele vai falar, eu quero inserir o Q aqui, ó. Ah, mas esse nó já tá cheio. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um split, vai subir a mediana, que é o T vai entrar aqui do lado do X, né? E depois do X, desculpa, depois do P e antes do X. Aí vai ficar o RS para um lado, o UV para o outro. E aí eu vou inserir o Q. Eu sou mais, para mim é mais fácil número do que letra, né? Eu estou olhando aqui embaixo, aqui na minha cola. Então o Q ele vai estar à esquerda do T, é isso? À esquerda do T, né? A, B, C, D, F, G, blá, 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 K, L, M, O, P, Q, R, S, T, A, tá bom. Eu sou devagar aqui com a ordem alfabética. Então beleza, ó. Ele vai fazer o split, vai subir o T, vai ficar o R e o S para um lado, o V para o outro, aí depois ele vai descer e vai inserir o Q onde tem que inserir aqui, tá bom? E aí a raiz vai ficar cheia, mas eu não vou fazer o split ainda, vou fazer o split na próxima inserção. Aí, ó, de novo, eu copiei aqui para ficar nessa tela aqui, ó. Então a raiz está cheia. Aí agora ele quer inserir o L, tá? Aí ele chegar na raiz e ele vai falar, bom, a raiz está cheia. Então antes de eu tentar inserir o L, eu já vou fazer o split. Então ele faz o split, vai subir o P, vai ficar o G, o M para um lado, o T e o X para o outro. E aí depois sim ele vai ver o L, para que lado que é. Então o L vai ser à esquerda do P, depois aqui, ó, entre o G e o M, aí ele vai entrar aqui, ó, nessa folha aqui que tinha o JK, agora vai ter o L também. Certo? Aí depois ele vai inserir o F, ó. Aí o F não tem nenhum trauma aqui, né? O F... Não, tem sim. O F ficaria F, né? O F é antes do G. Aí então ele vai vir aqui, ó, antes do P, antes do G, aí ele fala, ah, mas essa folha aqui já está cheia. Então ele vai fazer o split na folha primeiro, então vai subir o C, então o C vai entrar aqui, ó, antes do G, vai ficar B para um lado, DE para o outro, e aí sim ele insere o F nessa folha aqui que ficou à direita, né? Certo? Acho que lá no simulador também já tinha dado para sacar como é que funciona a inserção, né? Agora vamos olhar aqui, ó, mais detalhes como que é essa operação de split de um nó, tá? Divisão do nó, né? Então agora vamos olhar um exemplo em que o T é 4, tá? Então se o T é 4, o 2T menos 1 é 7, né? Então imagina esse nó aqui que tem 7 chaves, e aí eu vou fazer uma inserção nele, aí então antes de eu fazer essa inserção nele, eu vou fazer o split nele, né? Então vamos ver aqui, ó. A mediana dele, então, está nessa posição aqui, né? Esse nó que vai ser dividido, a gente vai chamar ele de y, tá bom? O x vai ser o pai do y, tá bom? E o y, ele é o iésimo filho do x, tá bom? Então é isso, beleza? Então se ele é o iésimo filho do x, todas as chaves que estão aqui são maiores do que a chave que está na posição i menos 1, né? Maiores, né, do que essa chave e menores do que a chave que está na posição i. Beleza? Então o n está na posição i menos 1, o w está na posição i, tá bom? Então quando a gente fizer o split, o que vai acontecer? O S, ó, ele vai assumir essa posição i aqui, ó. E aí ele vai ter que arrastar todas as chaves que estão da posição i para frente, ele vai arrastar todas essas chaves para a direita, tá bom? É uma das coisas que ele vai ter que fazer. Outra coisa que ele vai ter que fazer, ele vai arrastar as chaves e ele vai arrastar os filhos também, que aqui na figura não está mostrando, mas ele vai ter que, ele vai ter que arrastar os filhos também, tá? E aí, a hora que ele subir o S, o,
desculpa, o Y, ele era um filho que estava entre o N e o W, né? A hora que subir o S, vai pintar um filho a mais, né? Porque aí você vai ter o P, o Q, o R de um lado, o T, o U e o V do outro, né? Aí, esse filho aqui da esquerda, você não vai precisar mexer nele, porque ele já vai estar posicionado no lugar certo. Agora, o novo nó que você vai criar, que a gente vai chamar de Z, ele vai ser esse nó da direita do S, que é o cara que vai subir, tá? Então ele vai estar nessa posição aqui, ó, C de I mais um, tá? Beleza? Então a gente vai ter que arrastar os filhos para a direita para poder liberar essa posição C mais um aqui, tá bom? Então a gente vai arrastar as chaves para liberar a posição I, tá? Então o S vai entrar na posição I, e aí esse filho direito do S, lembra que assim, ó, se o S está na posição I, então o filho esquerdo dele está na posição I e o direito está na posição I mais um, tá bom? É sempre isso, beleza? Então, a gente vai ter que arrastar as chaves para a direita para liberar a posição I e vai ter que arrastar os filhos também para a direita para liberar a posição I mais um, tá? Que é quem vai apontar para esse nó Z aqui, que vai ser o lado direito aqui do nó que foi dividido, tá bom? Quando a gente faz o split, a gente não vai criar dois nós novos, tá? A gente vai criar um nó novo. O Y que estava antes, que era o nó que estava cheio, ele vai ficar com os filhos da esquerda aqui, tá? Com a metade da esquerda, né? Então é como se eu estivesse só diminuindo o tamanho do Y e aí sim eu crio um nó novo para acomodar a outra metade aqui dos elementos que estavam no nó Y, tá bom? E aqui a mesma coisa, né? Ó, eu vou nesse nó novo, eu vou copiar essa metade da direita, eu vou ter que copiar as chaves e os filhos, tá? Certo? Então aqui no caso são três chaves e quatro filhos, né? Lembra lá que aquela propriedade, né? O nó, se ele tem M chaves, ele tem M mais um filhos. Certo? Então, essa é a operação do split. Agora vamos ver o código aqui, ó. Ficou meio torta a foto aí, mas tudo bem. Então, o y, como eu tinha falado antes lá, é o nó que seria dividido. O x é o pai do y e o i, ele indica aí que o y é o iésimo filho de x, tá bom? Então, são esses os três parâmetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer lá, aloca o novo nó, tá? Que a gente vai chamar de z, tá? Aí, esse nó, se a gente está fazendo split numa folha, esse nó vai ser uma folha também, certo? Se a gente está fazendo split num nó interno, esse nó vai ser interno também. Então, portanto, o campo folha lá do nó vai copiar do y, tá? Se o y era folha, o z vai ser folha. Se o y não era folha, não vai ser folha. Beleza. Aí o nó estava cheio, então ele tinha 2n menos 1 nós. Aí você vai promover um, né? E aí você vai jogar t menos 1 para o lado e t menos 1 para o outro, certo? Então t menos 1 mais t menos 1 dá 2t menos 2, né? Aí para chegar no 2t menos 1 é o cara que você vai promover, certo? Então é isso, a metade, ó, só voltando aqui, ó. Então aqui no o t sendo 4, então o t menos 1 é 3, certo? Então 3 é a metade aí, mas o que a gente está chamando de metade do nó aí, né? Sem contar o cara que vai ser promovido. Então você vai falar, ó, esse nó, então o tamanho dele vai ser t menos 1. Beleza. Aliás, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Eu estava procurando aonde que eu coloco o tamanho do nó y para t menos 1, tá? Aqui embaixo. Então, depois aqui embaixo a gente também vai colocar o tamanho do y para n menos 1, obviamente, né? Mas a gente não vai fazer isso ainda porque a gente vai precisar desse n aqui ainda, aqui em cima, né? Ou não, né? Deixa eu ver aqui. Não, né? Podia ter feito aqui em cima, né? Eu acho que ia ficar melhor, né? Já que está mexendo no tamanho de um, já mexe no tamanho do outro. Então eu colocaria essa linha 9 aqui para cima, aqui, ó. Mas beleza.
Aí agora é a parte em que a gente vai copiar as chaves, né? Então, J de 1 até T menos 1, eu pego a chave lá na posição J, no nó Z, né? E aí, qual chave que eu vou copiar? Como eu estou copiando a metade da direita, né? Então eu já começo logo de cara somando T aqui, tá? Então aqui no caso, ó, eu começo do o J era 1, né? Cadê? O J era 1. Então, se eu somar 4, eu vou começar do 5 já, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu começo do T, né? A copiar aqui os caras que vão para outro nó. Então, eu já começo do 5 aqui. Então, eu vou somando o T aqui. Então, nesse laço aqui, eu estou copiando os filhos. Ah, desculpa, eu estou olhando aqui, mas eram os filhos, né? O filho aqui também é a mesma coisa, né? Ó, o filho, lembra que tá aqui, né? Ó, T5, né? A partir do T5 também, né? Então, então eu estou copiando o nó que está. É o que eu também tinha falado para vocês. Se um nó está numa certa posição I, o fio esquerdo dele está na posição I, né? Do vetor C, né? Então ele também vai ter que começar do 5 aqui, né? Então ele copia a partir do 5, ele está copiando os filhos primeiro, né? E aí, é claro que eu só vou copiar. Não, eu acho que eu já tô com sono, né, pessoal? Eu tava falando de um pedaço do código, depois eu fui pro outro sem querer, nem percebi. Acho que eu tô com sono já. Tá tarde pra caramba também, eu tô gravando aqui, ó, 2 horas da manhã já, caramba. Acho que eu vou parar aqui o vídeo daqui a pouco e o resto da aula eu gravo amanhã. Senão vai ficar muito ruim. Então tá bom, ó. Esse do trecho aqui, ó, da linha 4 até a linha 8, ele está copiando o lado direito lá. Então aqui em cima ele está copiando as chaves, aqui embaixo ele está copiando os filhos. Só que eu só vou copiar filho se o y não for folha, certo? Então se o nó que eu estou dividindo ele não for folha, ele tem filho. Aí eu copio os filhos. Tá bom? Aí essa coisa de menos um, tal, esses detalhes aí, assim, na hora de você sentar lá para implementar, você vai pensar nisso direitinho, tá? Então é claro que tem uma chave a menos, né? Ó, são 3 chaves e 4 filhos. Então, em algum lugar, ó, quando você for copiar a chave, vai ter um a menos, né? Então aqui vai até o t menos um, aqui vai até o t, certo? Beleza, então até a linha 9 sacamos aqui. Aí agora, o que ele vai fazer? Ele vai olhar lá no nó X, que é o pai, tá? Então ele está aqui agora, e aí ele precisa arrastar essas chaves aqui, ó, a partir do I, né? Arrastar tudo para frente para abrir um espaço para caber o S, tá bom? Então ele vai, de novo, né? Copiar chaves e copiar filhos para abrir o espaço das chaves e para abrir o espaço para esse filho aqui, que vai aparecer aqui, ó. Então a mesma coisa aqui, ó, da linha 10 até a linha 14, ó. Então aqui primeiro ele está copiando os filhos, né? Aí aqui, ó, depois dele arrastar os filhos para a direita, eu estou passando aqui um pouco sem ficar olhando aqui os mais um, menos um da vida, porque acho que a ideia vocês estão sacando aqui qual que é, né? Então ele está abrindo espaço para a direita lá, copiando os filhos. Aí depois que ele fez isso, aí ele já copia na posição i mais um lá o ponteiro do z, tá bom? Então ele fala, ó, abriu todo o espaço. Aí, ó, esse cara, ele é filho esquerdo do W, né? Então o W está na posição I mais um. Então o filho esquerdo dele vai estar no C, o C I mais um, tá bom? Então ele fala aqui, ó, C I mais um recebe Z, beleza? Então ele copiou os filhos, jogou lá o ponteiro, aí agora ele vai fazer isso com as chaves, né? Vai arrastar para a direita, abrir o buraco lá para na posição I colocar a chave que foi promovida, que era a mediana que estava no nó Y, certo? A mediana está na posição T, certo? Se ele tem 2T menos 1, nós, né? Então, no caso o T aqui é 4, ó, é o quarto cara, é o cara que está na mediana,
tá? Então ele está copiando aqui, ó, esse cara que era a mediana, lá na posição de cima. Desculpa. Aqui, ó, então esse S foi jogado para cá, tá bom? Nessa linha aqui. Beleza, fez tudo isso, aí agora ele aumenta o tamanho do X, né? Então ele promoveu um cara lá para o X, então ele aumentou o tamanho do X. Somou mais um lá no campo N do X, tá bom? Então ele acertou as chaves, acertou os filhos e acertou o tamanho de todos os nós, tá? Acertou o tamanho do nó Z aqui, acertou o tamanho do nó Y aqui, acertou o tamanho do nó X aqui. Acertou as chaves aqui As chaves do Y já estavam acertadas, né? Que o Y é o cara que eu só vou arrancar os nós e filhos dele. Então não preciso, né, inserir nada nele, só vou arrancar, né? Então aqui eu coloquei lá as chaves que eu tinha que colocar no nó Z, arrastei o que eu tinha que arrastar lá no nó X. Beleza? Aí, como eu mexi nesses três nós, eu tenho que ir lá no disco fazer o disk write nos três nós, tá bom? E aí finalizamos a função split, tá bom? Agora, a inserção, será que eu aguento? Ó, meu pai, será que eu aguento? Eu vou lá, vou tomar uma água aqui, eu vou continuar, que eu acho que fica melhor. A gente já ir na sequência aqui. Beleza. Função de inserção. Então, a primeira coisa, essa função ela tá escrita aqui em duas partes, porque ela tem duas funções, né? Vamos dizer assim. Aí a que você vai chamar vai ser essa aqui, tá? Aí o que, que ela faz então? Ó? Então você está querendo inserir a chave K na árvore T, né? Aí você pega lá a raiz, né? Então você vai lá, ela já está na memória RAM, tá? Então você pega lá da tua árvore T e coloca no R aqui, quem é a raiz. Aí a primeira coisa que você fala, eu tenho que fazer split na raiz, né? Ela já está cheia, né? Então se ela já estiver cheia, eu vou ter que fazer split, né? Aí o que, que eu faço? Ó, aloco. Só que o split da raiz, porque esse split que a gente fez aqui, ó, ele assume que o y tem um pai, né? Tá vendo que ele vai lá no pai, arrasta, não sei o que lá, né? Então, por isso que eu preciso tratar esse split da raiz aqui de forma. Tratar esse caso em particular, porque a raiz ela não tem pai, né? Então, o que, que a gente vai fazer quando tiver que fazer o split na raiz? A gente vai criar um pai para a raiz, vamos dizer assim, né? Então, como que vai ser isso? A gente vai alocar um nó, aí a gente vai dizer que agora a raiz é o S, né? Vai dizer que ela não é folha, né? Porque ela vai ter filho, né? Já que a gente está fazendo split na raiz antiga, essa raiz antiga, os dois filhos lá que, né? Ela vai gerar dois nós, esses dois nós vão ser filhos da raiz nova, então ela não vai ser folha, certo? Aí, aí eu vou criar um nó vazio, né? Então ele não vai ter ninguém, tá? Então o n dele vai ser zero. E aí o primeiro filho dele, então assim, lembra que se ele tivesse uma chave, ele ia ter que ter dois filhos, né? Agora, não tendo nenhuma chave, ele vai ter um filho só, tá bom? Que vai ser o R, tá? Então o único filho dele ia ser a raiz antiga, né? E aí sim eu posso fazer o split no R agora, tá? Aí eu chamo a função de split para o R, falando que o pai dele é o S e ele é o primeiro filho, né? É o filho que está na posição 1 aqui, ó. Tá bom? Aí sim eu faço o split. Depois que eu fiz o split, aí eu sei que a raiz agora, que é o S, não é mais o R, né? A raiz é o S. É, Aí agora eu sei que essa raiz ela não está cheia, tá bom? Aí eu chamo essa função aqui, ó, insert non full, tá? Que é um não cheio, tá bom? Agora, se a raiz não tivesse cheia, aí eu logo de cara eu já chamaria esse btree insert non full,
beleza? Com a raiz R, né? Não teria criado essa raiz S. Certo, pessoal? Tem coisinhas para pensar aqui na hora de pôr a mão na massa, né? Essa coisa de ter o nó na RAM e tal. Pensa direitinho aí para não se enroscar, tá bom? O pseudocódigo, às vezes a gente, né, tem um outro detalhe aí que falta pensar direitinho. Aí, beleza, agora vamos ver o que ficou faltando, que é esse B-tree insert non-full. Então ele assume aqui que você quer inserir então a chave K no nó X, né? Na verdade o X é a raiz de uma subárvore, né? E aí esse nó X ele não está cheio na hora que você chama, né? Certo? Ele não está cheio, mas ele depois pode ser que você tenha que fazer. Não, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu não sei se a gente. Eu acho que. Bom, vamos ver aqui o pseudocódigo, porque depois, então, a gente sabe que na primeira chamada, que é na raiz, né? A raiz não vai estar cheia. Então, isso a gente sabe. Agora, quando a gente fizer chamada recursiva, aí pode ser que caia numa. Não, né? Nunca cai, né? É verdade. Porque lembra que o que a gente estava fazendo, né? Antes da gente descer para o nó para fazer a inserção nele, a gente faz o split, né? Então, ou seja, o x ele não ele nunca está cheio, tá? Então isso é uma pré-condição aqui para chamar essa função. O nó x nunca está cheio, tá bom? Beleza. Então o que que eu faço aqui, ó? Primeiro, esse i aqui vai ser o n do x, tá? Só para facilitar aqui o jeito que ele quer fazer o código. Aí vamos ver aqui os casos, ó. Primeiro a gente vai diferenciar se o nó x é ou não é folha, tá? Então se ele for folha, é esse trecho de código. Se ele não for folha, é esse outro trecho de código, tá bom? Beleza. Ele sendo folha, vamos olhar aqui, ó. O que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo a inserção, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou arrastando já, né? Tá, então aqui no caso, ó, eu não tô, eu acho que a gente pode assumir que ele está inserindo uma chave que não está na árvore, tá? Eu acho que se a chave já tivesse na árvore não ia ter problema, tá? Eu acho, não tenho plena certeza, mas eu acho que não ia ter problema não. Mas vamos assumir que ele está inserindo uma chave que não está na árvore, tá bom? Beleza. Então aqui no caso, se for folha, né? Então eu com certeza é ali na folha que eu vou inserir, né? Eu não tenho dúvidas disso. Por isso que ele já está arrastando aqui, ó, tá? Aliás, lembra que assim, né, nas duas versões que a gente fez aí, que a gente olhou lá da simulação, a inserção ela sempre ocorre na folha, né? A inserção é sempre feita na folha. O split é que mudou lá, né, da aula passada para essa aula, mas a inserção mesmo ela sempre é feita na folha. Então eu cheguei na folha, é a hora de eu inserir de verdade, né? Então o que que eu estou fazendo? Eu vou arrastando os caras que eu tenho que arrastar para gerar o buraco do lugar certo onde eu tenho que inserir o cara lá, né? Então, sei lá, se eu fosse inserir o 245, ele ia ter que arrastar o 250 para a direita para inserir o 245 aqui. Se eu fosse inserir o 235, ele ia ter que arrastar o 250 e o 240. Né? Então vamos colocar aqui, ó, 235. É que aqui nessa simulação ele não mostra, né, arrastando, né? Ele simplesmente coloca o cara lá, né? Então ele arrastou o 240 e o 250 para a direita para abrir o espaço para poder colocar o 235, tá bom? Então é isso que ele está fazendo aqui, ó. Então enquanto essa chave que eu estou inserindo for menor do que a chave que está lá na posição, eu vou inserir, eu vou arrastando, né? Certo? Ou seja, eu vou parar isso aqui quando a chave for maior, justo no momento em que ela ficou maior, né? Então eu falo, ai, não era isso que eu queria fazer.
né? Certo? Então, por exemplo, se eu fosse inserir o 236, né? Então ele está aqui, ó, a minha chave é, não, do 236, deixa eu ver aqui. Se eu fosse inserir o 208, não, acho que tô achando um pouco estranho aqui o negócio. Não era o contrário, né? Enquanto a minha chave for maior do que a chave na posição I. Ah, não, desculpa, eu viajei aqui, acho que é o sono. É porque ele não está começando do começo do vetor, ele está começando do final, né? Tá bom, então vamos maximizar de novo aqui. Como ele está começando da última posição, aí sim é menor, né? Beleza. É porque também assim, né? É claro, ele tem que começar do final, né? Porque, tipo, já que ele vai arrastar, você, tipo, começando do final, você arrasta, né? Daqui para cá, depois daqui para lá, depois daqui para lá, certo? Então é claro, para arrastar, o ideal é que você comece mesmo no final. Beleza, então ele vai arrastar para chegar no lugar certo de inserir a chave, tá bom? Aí aqui ele só está corrigindo o índice aqui, porque para ele fez arrastou, mas ele tem que dar um menos menos aqui no índice. E aí, beleza, coloca a chave. Também eu tô sendo tão não 100% cuidadoso aqui com esses detalhes, que eu tô assumindo que vocês vão olhar isso aí com calma aí na hora de implementar. Acho que o que importa para vocês aqui na aula agora é saber assim, né, a lógica do negócio, né? Então ele arrastou quem ele tinha que arrastar, aí colocou a chave na posição certa lá para manter o vetor das chaves ordenado. E aí então tranquilo isso, né? E aí aumentou o tamanho do nó X, certo? Deu um mais lá no campo N dele. Aí já que ele foi alterado, tem que fazer um disk write dele, certo? Beleza, esse é o caso da folha. Agora o caso em que não é folha, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma busca, né? Só que agora essa busca ela não vai fazer arrastando, certo? Ele só vai procurar qual é o lugar que né? Então ele fala, sei lá, aqui, ó, no caso, se eu estou inserindo o 95, então ele vai procurar aqui, ele está começando da direita para a esquerda, então ele vai chegar aqui, ele vai falar, o 195 ele deveria estar aqui, né? Assim, à esquerda do 170, à direita do 190. Então nessa posição aqui, né? Então esse for ele está encontrando qual é essa posição aqui. Então aí ele vai encontrar esse i para falar, o meu iésimo filho aqui é para onde eu tenho que descer, né? Então ele fez isso, aí só que antes dele descer, ele vai fazer o disk read, tá? Então ele está assumindo que sempre que você chama a função, o nó x já está na memória RAM, tá? Então na primeira chamada isso é verdade porque ele veio lá da raiz, né? Então ele veio da raiz e mesmo que ele teve que criar uma nova raiz, a raiz vai estar na memória RAM. Então ele vai eu só tava pensando numa coisa aqui que esse é um detalhe aqui dessa nova raiz, né? Porque se você só tem ele criou uma raiz nova, né? Com o S. É que não, né, nesse caso depois quando ele for fazer o split, ele vai, eu tava pensando alto aqui, porque assim, é aquele conflito que eu tive lá quando eu estava fazendo o meu código da árvore de binária de busca, que é o que está na memória RAM e o que está no disco, né? Então é claro que a raiz ela tem que estar no disco e na memória RAM, né? E aqui eu estava pensando assim, pô, mas quando que ele vai salvar esse nó S aqui no disco, né? Ele vai salvar logo aqui na hora que ele for chamar o insert aqui. Porque, não, desculpa, logo no split. Porque lembra que o split, ó, ele faz o disk write nos três nós, né? No X, que era o nó que estava sendo dividido, desculpa, o Y, que era o nó que estava sendo dividido, o X, que é o pai dele, e vai fazer no Z também, que é o nó novo que ele criou quando ele dividiu o Y, tá bom? Então, ou seja, é por isso que não aparece nenhum disk write aqui nessa função, tá? Porque
esse disk-write vai ser feito aqui no split, tá bom? Então o S é a raiz, a nova raiz ela vai estar na memória, mas ela também vai estar no disco, já atualizada, tá bom? E aí, então, ou seja, de um jeito ou de outro, sempre que ele chama o insert non full, o nó já está na memória RAM, tá bom? Então aqui, ó, como ele vai descer para o iésimo filho, primeiro ele vai ter que fazer o disk read antes de descer, tá bom? E aí lembra que aqui é o código que faz o split preemptivo lá, né? Então ele tem que ver se ele tem que fazer o split ou não, né? Então ele fala, se o tamanho tá lá no máximo lá, tá cheio, então faz o split nesse nó. Aí ele vai falar, ó, quem é o nó que eu vou fazer o split? É esse ésimo filho do x. Quem é o pai dele? O x. Aí eu sou, qual o meu índice aqui de filho aqui do pai? É o índice i, tá bom? Porque esse c de i de x é um endereço, né, de nó. Então, sabe, a função ela recebe esse endereço, ela não tem como saber, o split aqui no caso, né? Quando o split receber lá o x, ela não tem como saber qual, se ele é, qual iésimo que ele é, né? Qual filho que ele é, né? Então, por isso que eu tenho que passar aqui para ele, tá bom? Aí então, se tivesse cheio antes, eu faço o split primeiro. Aí, beleza, fiz o split. Aí agora o que eu tenho que fazer? E ficar maior que chave, then... aí depois do split vai subir alguém, certo? E ele vai subir, deixa eu só lembrar aqui um negócio, ó. Ele vai subir na posição I, tá bom? E aí, antes, ó, quando eu ia inserir, eu sei que o cara estava na posição I, o cara que eu ia inserir, né? Ele era maior do que N e era menor do que W. Agora, quando subiu alguém, eu não sei se esse cara que subiu, se o que eu queria inserir ele está para a direita ou se ele está para a esquerda do S, né? Então, se ele for maior, se a minha chave for maior do que o S, ele vai estar para a direita. Então ele não vai estar na posição I, ele vai estar na posição I mais um, né? Assim, eu tenho que descer para o I mais um e não para o I, tá bom? Cadê onde eu estava? Então é isso que ele faz aqui, ó. Então ele fala, se a minha chave é maior, eu sei que o I agora vai virar I mais um, né? E aí eu faço a chamada recursiva para esse iésimo filho. Eu só estou pensando aqui, deixa eu ver um negócio. Ele fez um I++. Ele tinha feito o disk read no iésimo filho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele tinha feito o disk read. Ah, tá. Ele fez o disk read nesse cara. Aí, esse cara, se você depois for para a esquerda, ele já está na memória. Se você for para a direita, esse negócio eu achei que ficou um pouco. Aqui para mim fiquei um pouco em dúvida aqui com relação a essa coisa do disk read, porque eu tinha feito o disk read num nó. E aí depois, quando eu dou o i++, já não é mais esse nó, né? Então, teoricamente, eu teria que fazer um disk read nele, né? Só que é claro que esse nó é um nó que eu acabei de criar, né? É um nó que eu criei aqui no split. Então, tá vendo que tem uns detalhes aí, pessoal, umas armadilhas que vocês têm que tomar cuidado aí na hora de implementar isso, tá? Porque, enfim, é um pseudocódigo, tá? E também é o trabalho do EP, né? Vocês quebrarem um pouco a cabeça também. Mas eu tô olhando aqui, eu só fiquei pensando nisso. Eu falei, pô, quando ele dá esse mais aqui, ele já. Será que ele não teria que fazer um novo disk read? Assim, a rigor, assim, idealmente não, né? Porque você acabou de fazer o split lá, então tava tudo na memória, então você não teria que fazer esse disk read. Mas você tem que ver como que você viabiliza isso no teu código, tá? Então é claro que numa implementação mais eficiente de árvore B, você vai evitar ao máximo fazer disk read, tá bom?
Agora, de repente, na tua implementação, para ela ficar correta, de repente ela não precisa ser a mais eficiente, tá? Então, de repente, se você quiser fazer o disk read aqui, né? Você criou dois nós novos, e aí você vai, tipo, agora esse nó tá ele não é o mesmo endereço desse, então, tipo, já que você mudou isso, você faz um disk read nele, enfim. Tá bom? Então é isso, pessoal. Presta atenção nesses detalhes aí, porque depois também quando dá pau nessas coisas, é difícil de saber onde está o problema. E testa o seu código, tá? Testa ele primeiro na questão da corretude, tá? Então antes de sair fazendo aquela bateria de testes gigante lá, faz testes pequenos que você possa visualizar o, o que você fez lá, entendeu? Insere alguns nós, imprime a árvore para ver se está tudo certinho. Tá bom, pessoal? Fico por aqui nessa parte aqui da inserção e aí eu vou gravar a remoção também. Até. Cadê aqui?